Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos encontramos aqui nesta tarde de hoje, Senhor, para ministrar a tua palavra, para falar contigo, Pai, para pregar teu bom evangelho, Senhor. Abra o coração do teu povo, Senhor. Abra o coração, abra os ouvidos, Senhor. Ó, Papai, que venha falar do jeito que tu queres, da maneira que tu queres. Mata a minha carne, Papai, e vivifica teu Espírito Santo sobre a minha vida, porque da minha boca não pode sair coisas boas, porque eu sou apenas pó, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que se tu usar a minha vida, Senhor, milagres poderão acontecer e vão acontecer nessa tarde. Por isso eu entrego-me aqui nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assinar a igreja. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala sobre um profeta chamado Ezequiel. Era um profeta que tinha comunhão com Deus. Era um profeta que tinha relacionamento com Deus. E diz a palavra, as Escrituras Sagradas, que certa feita Ezequiel estava andando pela rua, quando de repente veio sobre ele a mão do Senhor Deus e o levou a outra dimensão, a uma dimensão espiritual naquele momento, a uma dimensão que ele nem imaginava que poderia existir. Naquele momento, a mão do Senhor arrancou Ezequiel da terra e levou em espírito, e levou até um vale de ossos secos. Ezequiel, certamente, começou a olhar para aquele vale de ossos secos, aquele montão de ossos. Diz a palavra do Senhor que a mão do Senhor levou Ezequiel por todo aquele vale, e eram muitíssimos ossos sobre aquele vale, e os ossos estavam sequíssimos. Qual desespero deveria ser na vida de Ezequiel quando viu aqueles ossos daquela maneira. Eu pergunto a você, nesta tarde de hoje, como está a tua vida? Qual é o osso seco que se encontra na tua vida? Qual é o teu problema? O que está faltando para você nesta tarde de hoje? Ezequiel olhou para aqueles ossos, certamente ele pensou, onde o Senhor veio me trazer? Há um monte de ossos secos, para que servem esses ossos, meu querido? Se você tem dito nesta tarde de hoje, não tem solução para o meu problema, já está seco, já não tem mais vida. Eu digo a você nesta tarde de hoje, ainda que pareça ossos, o Senhor dará vida a esses ossos. Não desista não desista não olhe para a pressão. Ezequiel olhou para aqueles ossos que estavam sequíssimos. Diz a palavra do Senhor que Ezequiel olhou para o céu e Deus falou com ele: Ezequiel, meu filho, você está vendo esses ossos? Estão secos, estão? Ezequiel, sim, Senhor, estão secos. Pois eu digo a você, Ezequiel, você vai profetizar sobre estes ossos, e eu farei juntar todos esses ossos. Hoje, a partir de hoje, meu querido e minha querida, você não vai mais murmurar, você vai começar a profetizar sobre a sua vida, vai profetizar sobre a sua casa. Aonde está o osso seco dentro da sua casa, você vai profetizar, você vai falar: é bênção no nome de Jesus. Rapaz, me canta na palha, porque muitas são as pessoas que estão vendo falar coisas boas, coisas agradáveis, coisas que edificam, olham para aquele problema e falam: realmente eu não tenho mais solução, realmente isso não vai dar jeito na minha vida. Eu digo a você, aonde Jesus entra, há jeito, aonde Jesus entra, há solução, aonde Jesus entra, há mudança de vida. Aleluia. Não tem lugar que Jesus entra, não tem lugar onde Deus põe a mão que não possa haver mudança. Não existe nada que Deus não possa mudar, não existe problema que Deus não possa resolver. Muitas são as pessoas que acham que Deus só resolve coisas fáceis. Não, meu querido, é ao contrário. Deus é o nosso Deus do impossível. Aonde há o impossível, é ali que ele entra mesmo. Aonde tem o osso sequíssimo, que não tem mais vida, é ali que ele entra para dar a vida. É ali que ele entra, porque Deus gosta de resolver as coisas bem difíceis mesmo. Até as mãos falam assim: não tem jeito, vai morrer desse jeito. Não tem jeito, já está perdendo, vai morrer desse jeito. É aí que o Senhor fala: agora é a minha hora de entrar. O Senhor está falando para você nessa tarde de hoje: agora é a minha hora. Chegou o momento de eu entrar na tua vida e fazer mudança. Chegou o momento das pessoas olharem para você e falarem: ele é mais que vencedor, ele é mais que vencedor. Chegou o momento daquelas pessoas que não tiveram valor. Chegou o momento daquelas pessoas que jogaram pedra em você. Chegou o momento daqueles que olharam para você e falaram: olha, ele não vai derrotado.
das pessoas, ele usa a fala das pessoas para tentar derrubar o cristão. É assim. Antes de eu sair da minha casa hoje, eu recebi uma notícia não muito agradável. O inimigo já começando, tentando me desanimar para que eu não estivesse aqui hoje. Eu creio que muitas são as pessoas que tiveram também dificuldades para estar nessa tarde de hoje aqui. Mas eu digo a você, eu cheguei até aqui, você veio até aqui. Nós somos mais que vencedores e nós vamos sair com a nossa vitória nessa tarde de hoje. O inimigo tenta. Ele vem de todas as formas, ele vem de todas as maneiras, ele arma todos os laços, mas todos os laços que ele arma, meu Jesus vai na frente cortando. Eu não tenho medo do diabo, não tenho um pingo de medo do diabo, porque eu sei o tamanho do meu Deus, e você também sabe o tamanho do teu Deus. Por isso você não deve temer as astúcias, você não deve temer as pessoas vêm falar para você, as notícias ruins, sabe por quê, meu querido? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a palavra do Senhor hoje. O choro pode durar uma noite, mas a sua alegria, o seu regozijo está no amanhecer. Eu olhei para a pessoa e me dar essa notícia, eu falei, não interessa, eu vou pregar mesmo assim, eu vou pregar do mesmo jeito, eu vou pregar, pode vir notícia ruim, pode vir notícia péssima, não estou nem aí, eu estou aí é com Jesus, eu estou aí, meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com Ele, assim é na tua vida também. Quando as pessoas vierem te dar alguma notícia ruim, fala, não interessa, não quero nem ouvir, agora eu estou e falo, Senhor, tu me deu, tu tirou, bendito seja, está no nome do Senhor. Assim foi a vida de Ezequiel olhando aqueles ossos, o Senhor fazendo voltar todo aquele vale. Ezequiel olhando, certamente pensou, e agora? O que eu vou fazer? O Senhor falou, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre eles. Eles podem estar sequíssimos agora, mas profetiza sobre eles, eu vou restaurar osso a osso. Diz a palavra do Senhor que Ezequiel, obedecendo a voz do Senhor Deus, profetizou e disse, ossos secos, agora vocês vão ter vida, e eu digo a você vai ter vida, e vida em abundância. Eu estou profetizando sobre a sua vida hoje, aqui eu Ezequiel profetizou, vida em abundância, vida feliz, aquilo que era tristeza, agora é alegria. Meu querido, aquilo que era tristeza, agora é alegria. Aquilo que era ossos secos, agora estão começando a se juntar, osso a osso. Ezequiel de repente começou a ouvir um rebuliço, um estrondo, um barulho tão grande no meio daquele vale. Quando de repente ele olhou, quando ele começou a profetizar, aqueles ossos começaram a se juntar, osso com osso, o osso da perna com o osso da perna, todos os ossos, costelas, começaram a se juntar, as carnes começaram a entrar naqueles ossos, pele começaram a entrar naqueles ossos. Eu digo a você hoje, vai começar essa bênção na tua vida hoje, bênção em abundância, bênção diferente, bênção como você nunca viu. Aleluia, glória a Deus. Começou a se juntar, mas tinha uma coisa, apesar daqueles ossos terem se juntado, haver pele, haver tendões, haver nervos sobre aqueles ossos, faltava uma coisa ainda para aqueles ossos, para aqueles homens que estavam de pé, porque eles eram que nem zumbis, eles estavam mortos, não havia o Espírito da vida que só Jesus pode dar, não havia o Espírito da vida que só Deus pode dar. É esse mesmo Espírito que Deus está dando para você hoje, o Espírito da vida abundante, o Espírito da vida transbordante,